Yes, you can do it, and don't let anybody tell you otherwise. If I can do it, anybody can do it. Now, you can do it on your own. Olá pessoal, e nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram na minha página do Facebook. Tem muitas perguntas, então eu não vou responder uma por uma porque leva muito tempo e muitas perguntas estão relacionadas e tratam do mesmo tema. Então eu selecionei um tema bem interessante que é falar inglês naturalmente, né? Alguém até comentou como que eu paro de falar inglês de brasileiro, né? Acho que foi mais ou menos essa a pergunta. E interessante, uma pergunta muito interessante, né? Deixar de falar inglês de brasileiro e falar inglês naturalmente. Como que você faz isso? Muitas pessoas vivem no exterior por muitos anos e até falam inglês, mas não falam naturalmente. Chega a ser aquele inglês um pouco travado, né? Então, como que você chega nisso? Algumas pessoas nem saem do Brasil e conseguem isso. Então, qual é o segredo? Se é que tem algum segredo? Bem, eu vou passar para vocês aqui uma série de respostas sobre esse tema, como falar inglês naturalmente. E a primeira resposta pode parecer uma coisa chata ou até óbvia ou sem sentido para algumas pessoas, mas calma, isso faz sentido. As suas crenças a respeito do aprendizado de uma nova língua. Eu já falei disso antes, vou falar brevemente aqui de novo. Analise as suas crenças a respeito do aprendizado do inglês. Você acha que aprender uma segunda língua é um quebra-galho, que é uma coisa para você se virar e quando o bicho pega você tem que voltar para o português? Se é isso que você pensa, então isso vai limitar o seu aprendizado mesmo. Vai ser muito difícil você falar inglês naturalmente, fluente, ser intelectualmente independente nessa língua, se você tem lá uma crença limitadora que acha que você não vai conseguir, que uma segunda língua é um quebra-galho. O que não é. Então você tem que mudar essa crença. Como que você muda essa crença? Questione. Quando você questiona uma coisa e procura evidência para o contrário, vai procurar pesquisas no campo de linguística que demonstram que isso não faz sentido. Procure pessoas que aprenderam, depois de adultas, né, a falar uma língua fluentemente, que falam naturalmente. E aí você vê bastante evidência contra essa sua crença limitadora, você vai ver que não faz sentido. E quando você vê evidência bastante ao contrário, você muda, ou pelo menos deveria mudar de opinião e rever seus conceitos. Então, antes de se matricular em curso, gastar dinheiro, estudar, ir para o exterior, pense nas suas crenças a respeito do aprendizado e se elas estão erradas, então você deve mudar essas suas crenças, né? Se você acha que pode ou acha que não pode, de qualquer maneira você está certo. Outra coisa aqui é você... Isso, eu tenho que dar risada, mas muitas pessoas falam inglês muito bem, mas não chegam a notar que a gramática do inglês é muito diferente do português, né? Parece que elas continuam achando que aprender uma nova língua é só aprender um vocabulário diferente e pronto, tá feito, você já pode sair falando. Então muitas pessoas falam portunglês, elas falam palavras em inglês, só que colocadas na mesma ordem do português. E acham que, e na verdade estão falando inglês, mas o inglês delas acaba soando meio estrangeiro, não soa muito natural. Então você pode até falar inglês, mas se você não falar com a gramática do inglês, então seu inglês não vai soar muito natural. Pega frases, por exemplo, você vai no Canadá, primeira vez que você vê neve na vida, aí você fala pro canadense, é a primeira vez que eu vi neve, que eu vejo neve, né? Que em português tá correto a gramática. Agora, em inglês, como que seria isso? Né? Se você falar desse jeito aqui, tá errado. O certo seria esse jeito aqui, né? Que em português seria é a primeira vez que eu tenho visto neve. O que em português não faz sentido. Do mesmo jeito que um estrangeiro falando em português assim, é a primeira vez que eu tenho visto neve. Soa meio zoado, não soa? A mesma coisa você falando o inglês com a gramática do português. Você pode até falar com um sotaque bonito, mas vai soar meio estranho. Então é isso. O inglês é outra língua. E outra língua quer dizer que não só o vocabulário muda, mas a gramática também muda, a ordem das palavras. Mas qual que está certo, o português ou o inglês? Não tem certo ou errado nesse aspecto. Esse aspecto das línguas é um aspecto arbitrário. O português, o inglês, o japonês, todos estão certos, né? Que nem pega essa frase, eu vou para São Paulo. Em japonês seria eu, São Paulo, para vou. Quer dizer que o japonês está errado? Não, eles se comunicam muito bem em japonês, né? Mas é assim que é. É uma gramática diferente. Em japonês você teria que pensar assim, coloca o verbo lá no final e coloca a preposição depois, logo depois do substantivo, que
em português a gente não pensa assim, a gente não fala assim. Então é lembrar que não é só vocabulário novo, é também uma estrutura gramatical diferente. E próximo ponto da questão aqui é a fonética do inglês, né? Porque você pode até falar com uma gramática bonita, maravilhosa, mas se você tem aquele sotaque ainda muito forte, né? Você tem que dar um jeito nisso. E é estudar a fonética do inglês, que é como se fosse uma ciência exata. Do mesmo jeito que você aprende física ou química, você também aprende a pronunciar o inglês corretamente. Eu, desde o começo, tentava imitar, acho que a palavra certa pode ser imitar mesmo, né? Que nem uma criança imitando um adulto para começar a falar. Nós também aprendendo uma língua, nós ouvimos o estrangeiro falando aquela língua e queremos aprender, então nós imitamos. Pode encontrar uma palavra mais bonita, mas acho que é isso mesmo, é imitar. Então eu tentava imitar com a maior precisão possível, torcer a minha língua de brasileiro para pronunciar aquela palavra com a maior precisão possível. E também eu estudei esse livro aqui, ó, que é o Pronounce It Perfectly in English, que mostra para você diagramas, o desenho da boca, né, e que mostra onde você coloca a língua, em que posição para pronunciar, para reproduzir os sons. Do mesmo jeito que em português nós falamos assim, esse som do português. Pra gente é natural, mas pro estrangeiro aprendendo português isso é complicado. Então ele teria que pegar um livro que mostra para ele como fazer esse som nasal, os outros sons do português, né? A diferença entre mala e malha, né? Que pro estrangeiro pode ser difícil, né? Então nós também temos que aprender isso, olhar para a fonética do inglês e levar isso a sério e pronunciar bem. E ver que muitas vezes as vogais no inglês elas são terríveis, né? Muitas vezes o som é muito próximo, mas faz muita diferença. É que nem vô e vó em português. É parecido, mas tem muita diferença. Agora pega uma palavra que nem essa, né? Shape and ship. Muito diferente. Ou então, se você não tomar cuidado com esse som, você pode até falar palavrão sem querer, né? Tipo... Entendeu? Então, é só ver que tem essa vogal mais longa do I e essa outra vogal, né? Tipo... Não vou pronunciar essa palavra que é um palavrão, mas vocês entendem. E outra coisa também, além da gramática, peraí que minha bateria está acabando, é você praticar, ter velocidade. Isso, falar com velocidade vem com prática. Quando você aprender uma gramática nova, que nem essa que eu te passei, é a primeira vez que eu vejo neve, é diferente do português. Ou quando você fala, por exemplo, em português nós falamos, eu estou no Brasil há 10 anos. Em inglês seria, eu tenho estado no Brasil há 10 anos, ou eu tenho estado vivendo no Brasil há 10 anos. Você vê, se um americano falar assim, você vê que soa meio estranho. É a mesma coisa se você falar em inglês desse jeito, né? Tá errado e soa estranho, né? Então você tem que falar dessa maneira aí, né? I have been here for 10 years. Você aprendendo essa nova gramática, repita e repita e repita novamente. E mude o tempo verbal, põe no passado, põe no futuro e vá repetindo, pede para as pessoas te corrigirem, faz exercícios, reveja isso, aprendeu novas frases com uma gramática diferente, forme diversas frases com essa nova estrutura gramatical, em tempos diferentes, situações diferentes e leia de manhã quando você acordar, de tarde não tem nada para fazer, na hora do almoço, de noite antes de dormir, e vai aprendendo. Vai chegar uma hora que isso vai ser natural para você e você vai falar rapidamente. E mais uma coisa aqui que eu devo falar também, parece que eu já falei tudo que tinha que falar a respeito disso. Então é isso, pessoal, eu vou ficar por aqui, agradeço muito, e se vocês tiverem perguntas, mandem pergunta para mim na minha página do Facebook. Eu não vou responder todas, porque muitas perguntas eu posso fazer um vídeo que já responde 1000 perguntas de uma vez, né? E também algumas perguntas são mais interessantes que outras, né? Então vai lá, de repente a sua pergunta pode aparecer no vídeo. Então muito obrigado e até a próxima.